rádio, no digital, em movimento. Renascença, a par com o mundo. São as notícias às 5 na Renascença. Destaque-se a esta hora. Erro informático faz disparar casos diários de Covid em dia com mais 9 vítimas mortais. A Associação de Cuidados Paliativos quer saber o que reserva a bazuca para apoio ao setor. Pedro Azevedo com os destaques de Bola Branca. Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional. Valentino Lázaro apresentado no Benfica. Notícias às 5 na Renascença com Sérgio Costa. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Oscar. Está mais perto a possibilidade de se voltar a assistir a espetáculos ao ar livre com os espectadores em pé. A Direção-Geral da Saúde atualizou esta quinta-feira as suas orientações relativas à utilização de equipamentos culturais. Cinemas e salas de espetáculos já não estão obrigados a deixar um lugar livre entre espectadores que não sejam coabitantes. E nos espetáculos ao ar livre, mesmo se a recomendação é de fixar lugares sentados, fica aberta a possibilidade de assistência permanecer em pé. No caso dos recintos fechados, a nova lotação máxima é de 75%. Nos eventos ao ar livre, ela será determinada em função do espaço físico do recinto, salvaguardando o distanciamento de 1,2 metros entre espectadores não coabitantes. 9 mortos e mais de 2.800 novas infecções por Covid-19 em Portugal. Contudo, o relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde inclui um total de 848 casos que, por um problema informático, não foram reportados no dia de ontem. O número de internados é agora de 695, mais 14 do que no dia de ontem. Destes, 140 estão em unidades de cuidados intensivos. A Associação do Comércio Automóvel insiste na harmonização da fiscalidade automóvel na União Europeia. O secretário-geral da ACAP, Hélder Barata Pedro, volta a defender essa possibilidade depois do Tribunal de Justiça da União ter considerado que os impostos cobrados por Portugal na importação de veículos usados não respeitam a legislação comunitária. O que está em causa é que realmente não existe, infelizmente, como a ACAP tem pedido há muitos anos, uma harmonização fiscal sobre o automóvel na União Europeia, porque se houvesse essa harmonização da fiscalidade, como aliás agora o Tribunal penso que até se refere, se houvesse um imposto europeu igual em todos os países para a entrada e circulação dos veículos, já não aconteceria este tipo de distorções que há entre cada país. No acórdão do Tribunal de Justiça pode ler-se que o regime de tributação português para os veículos usados importados não tem em conta a desvalorização real desses veículos, nomeadamente na redução da componente ambiental. São iraquianos, estavam a ser investigados desde 2017 pela Polícia Judiciária os 2 estrangeiros detidos na região de Lisboa por suspeitas de terem integrado em Mossul, no Iraque, o autodenominado Estado Islâmico. É o que resulta da atualização das informações sobre este caso, feita à agência Lusa por fonte policial. Os 2 suspeitos que viviam na mesma habitação estão detidos neste momento no estabelecimento prisional anexo à Polícia Judiciária e deverão ser interrogados ainda esta tarde no Tribunal de Instrução Criminal. Em comunicado, a Judiciária já tinha indicado que não existem, por agora, indícios de crimes praticados em território português. Tempo agora, Pedro Azevedo, para as notícias do desporto. Cristiano Ronaldo dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional. O capitão das Quinas, que ontem bateu o recorde mundial de golos por seleções, não poderia jogar o encontro com o Azerbaijão de terça-feira da fase de qualificação para o Mundial, porque viu o segundo amarelo frente à República da Irlanda. Perante este quadro, Fernando Santos optou por dispensar o jogador e Ronaldo também falha o jogo particular de sábado na Hungria frente ao Qatar, podendo chegar mais cedo à Inglaterra para integrar os trabalhos no Manchester United. No Benfica, Valentino Lázaro foi apresentado. O ala direito austríaco, que chegou à luz cedido pelo Inter de Milão, deixou na BTV uma promessa aos adeptos do Benfica. O que posso prometer é que vou dar sempre 110%. Quero dar tudo, mostrar as minhas qualidades e ajudar a equipa a ganhar títulos. Acho que todos os futebolistas jogam para ganhar jogos e troféus. É esse o desejo dos adeptos e eu quero fazê-los felizes. Espero que possam voltar todos às bancadas, porque seria muito bom. A promessa do reforço do Benfica. Na Grécia, Ruben Semedo foi libertado com fiança de 10 mil euros. Ruben Semedo esteve detido 3 dias por acusação de violação de uma jovem de 17 anos.
Notícias na Renascença a todo momento, também rr.sapo.pt. Daqui a pouco destacamos um dos assuntos que marcam a tarde informativa. São 5 minutos das 5 da tarde. O Primeiro-Ministro assegurou que mais de 5 mil milhões de euros do Plano de Resiliência, da chamada Bazuca Europeia, já estão contratualizados. Ou seja, estamos a falar de um terço do plano, segundo as contas do Primeiro-Ministro. Mas há setores, Sérgio, verdadeiramente vitais que continuam sem saber que tipo de apoios vão receber e como é o caso dos cuidados paliativos. Exatamente, Oscar, é isso mesmo de que se queixa em declarações à Renascença a Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Em rigor está prevista uma fatia de 205 milhões a dividir entre investimentos nos cuidados continuados e nos paliativos, mas Catarina Pazes sublinha que são áreas muito distintas e não se sabe ainda que apoio irá ser destinado a cada um. Temos o PRR com o anúncio de 205 milhões de euros para duas áreas cruciais, mas muito distintas, os cuidados continuados por um lado e os cuidados paliativos por outro. O bolo de 205 milhões abrange as duas áreas e nós não sabemos qual é a parte que vai corresponder exatamente ao investimento em cuidados paliativos. Os doentes e as famílias que precisam agora e urgentemente. São pessoas que estão em grande sofrimento decorrente de doença crónica e não estou a falar apenas de doentes em fim de vida, estou a falar de doentes com sofrimento grande que necessitam de um apoio e de um nível de cuidados especializados que têm que estar disponíveis em qualquer contexto. São equipas especializadas que têm que poder ir aos lares de idosos, a todos os sítios onde as pessoas estão e precisam destas respostas. Catarina Pazes tem, no entanto, uma outra grande preocupação, a inexistência, há 8 meses, de qualquer estratégia para os cuidados paliativos. Estamos bastante preocupados porque estamos há praticamente um ano sem estratégia para os cuidados paliativos, sem estratégia conhecida. A nomeação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos tardou, aconteceu em maio, mas há vários aspectos muito urgentes e que todos nós que estamos no terreno e que trabalhamos na área conhecemos como absolutamente essenciais. Aqui ficam, Óscar, as preocupações de Catarina Pazes, a Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, ouvida esta tarde pela Renascença. Contudo, num outro plano, Sérgio Costa, de acordo com um relatório hoje divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a demência deverá atingir em 2050 quase 140 milhões de pessoas em todo o mundo. É verdade, é incrível. Sim, é já a 7ª causa de morte em todo o mundo e, de acordo com este relatório da OMS, apenas 1/4 dos países à escala global dispõe de uma estratégia ou plano nacional para apoiar as pessoas com demência e os seus cuidadores, que são quase sempre os seus familiares mais diretos. Ora, lê-se neste documento que, até mesmo na Europa, o continente que mais se preocupa com a demência, os planos e estratégias desenhados terão que ser atualizados por parte dos diferentes governos. São dados, sem dúvida, importantes, se tivermos em conta que Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa, onde, apesar das novas leis, os cuidadores informais continuam a sentir falta de apoio e um excesso de burocracia para requerer esse estatuto de cuidador informal. É, de resto, Óscar, algo sobre o qual temos falado e muito na antena da Renascença. É uma situação que eu conheço muito bem em termos pessoais, até que há a possibilidade de existir algum cálculo sobre o número de pessoas que sofrem de demência em Portugal. Ora bem, esse foi um dos dados que a Renascença pediu esta tarde à Associação Alzheimer Portugal, a sublinhar que existem poucos estudos sobre a demência e não se conhece um número exato de pessoas com demência em Portugal. Calcula-se ainda assim, Oscar, que existam mais de 200 mil casos, contudo, sempre a aumentar. Essa é uma certeza. Até pelo dado que tu revelaste do envelhecimento da população. Exatamente. Obrigado, Sérgio. Até já. Sérgio Costa com as notícias na Renascença. A informação está em permanência em rr.sapo.pt. Passam 9 minutos das 5 da tarde. Daqui a pouco já lhe vou dizer como é que está o trânsito nesta tarde de quinta-feira.